Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um homem que viveu duas conversões. A primeira conversão de Agostinho não foi para o cristianismo, foi para a verdade. E depois, então, ele converteu-se para o cristianismo. Santo Agostinho tinha uma profissão que hoje em dia nós diríamos que era uma mistura de marqueteiro com advogado. Não havia advogados no sentido próprio da palavra na época. O que havia era uma série de homens especializados não somente em lei, mas também em retórica, ou seja, como convencer os outros de um ponto de vista. E esses especialistas em retórica, esses retores, eles buscavam persuadir os outros, mesmo que aquilo não fosse verdade. Eles fabricavam verdades, por assim dizer. E quem era, digamos assim, o modelo, quem era o super-herói de Agostinho, quem era o maior retor de todos os retores, quem era o maior marqueteiro de todos os marqueteiros, quem era o orador de todos os oradores, o sujeito que convencia todo mundo e ninguém ficava sem ser convencido, o maior artista que havia na arte de convencimento e de retórica era Cícero. E Santo Agostinho admirava muito Cícero. E ele então, para ser um grande orador, imitava Cícero, foi para Roma e começou lá a ganhar dinheiro, a convencer as pessoas, etc. Mas um belo dia, Agostinho leu um livro de Cícero. Livro esse que foi perdido, nós não sabemos o conteúdo exato do livro. Nós só sabemos o testemunho de Agostinho e das pessoas da época. O nome desse livro era Hortêncio, esse é o nome do livro, Hortêncio. Quando Santo Agostinho leu aquele livro, ele viu que Cícero, o seu modelo, o seu ídolo, dizia o seguinte: nós, oradores, nós, marqueteiros que ficamos aí querendo convencer os outros, nós, na verdade, somos uma classe de gente desprezível. O que nós temos que admirar mesmo são os filósofos que buscam a verdade. A busca da verdade. De repente, o mundo caiu para Agostinho. E ele então começou a buscar a verdade. Abandonou a retórica, começou a buscar a verdade nos grandes filósofos. De tal forma que ele mesmo diz, Santo Agostinho, que começou com a filosofia a enxergar nas coisas criadas por Deus uma luz, a luz da verdade. Começou a ver que ali havia algo fascinante e que o mundo não era do jeito que ele pensava, que basta você inventar uma mentira para todo mundo se convencer. Existe uma verdade e que essa verdade, ela é luminosa. Quando você, com a inteligência humana, não estamos falando de fé, com a sua inteligência, você honestamente busca a verdade, mesmo que a verdade seja dolorosa, você vai e vê uma luz, são as palavras de Santo Agostinho, uma luz que está acima das coisas, mas não do jeito que o óleo está acima da água, e nem do jeito que o céu está acima da terra,
mas uma luz que está muito acima de tudo, porque uma luz que fez tudo. Eu fui feito por esta luz, diz Santo Agostinho. E então, nesse mundo filosófico, Santo Agostinho ficou deslumbrado. Meu Deus, existe um Criador, existe uma inteligência que tudo fez, com uma luz maravilhosa, uma inteligência, veja a inteligência com que as coisas são feitas. E ele, como filósofo, como grande homem que buscou a verdade, viu que essa luz era inalcançável, era inatingível e estava muito, muito, muito acima de tudo. Tudo isso ele viu com a inteligência dele, não tinha fé ainda. Mas vejam que essa é a primeira conversão. E aqui eu quero dizer, nós precisamos dessa conversão. Por quê? Porque muitas vezes os cristãos não passam de marqueteiros que usam Jesus Cristo como o seu garoto propaganda. Gente que quer criar ilusão de verdade. Gente que não quer ceder à evidência da verdade. Nós precisamos nos converter para a honestidade da verdade. Por quê? Porque às vezes a verdade dói. Buscar a verdade das coisas. A verdade é uma luz que ilumina, mas ninguém está prometendo que ela vai ser agradável de ver. Porque nós iremos ver a grandeza daquele que tudo fez, nós iremos ver a nossa pequenez e a nossa miséria. A experiência de quem busca a verdade, que está no profundo de cada ser, de cada coisa, é essa experiência de um abismo imenso da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Nós deveríamos sentir uma grande vertigem quando pronunciamos a palavra Deus. Nós deveríamos sentir um abismo debaixo dos nossos pés ao vermos o infinito e a nossa pequenez, a grandeza e o nosso nada. Se nós investigarmos a criação, olharmos as galáxias, olharmos todas as coisas, vejam o que é o homem. Nós vivemos aqui numa poeira chamada o planeta Terra, que gira ao redor do Sol. Na nossa galáxia, chamada de Via Láctea, existem 100 bilhões de estrelas muito mais brilhantes do que o Sol. Só na nossa galáxia. E no universo existem 100 bilhões de galáxias iguais ou maiores do que a nossa. O Sol é uma estrela em 100 bilhões de estrelas da galáxia. E existem 100 bilhões de galáxias maiores ou iguais às nossas. Nós não somos nada diante do universo. E, no entanto, esse universo, diante de Deus, é menos do que um átomo. Isso deve provocar uma vertigem. A grandeza de Deus e o nada do homem. Mas aí vem a segunda conversão de Santo Agostinho. E a segunda conversão de Santo Agostinho foi ao cristianismo, quando ele então descobriu que este Deus maravilhoso e inatingível, esse abismo de distância entre Deus e o homem, esse abismo foi superado pelo mediador, Jesus Cristo. Ele veio. Ele não somente veio, ele pensou em mim. Ele não somente pensou em mim, ele me amou. Gente, que Deus pense em nós por um segundo já seria uma honra inimaginável. Ele não somente pensa em nós um segundo, ele pensa em nós o tempo todo. Ele nos ama. Ele não somente pensa em nós, ele desce aos abismos do nosso nada e se faz
nada igual a nós, ele se faz pequenino como nós, ele nasce num presépio, numa manjedoura, ele se faz homem, e se faz homem me amando, pensando em mim, querendo me salvar, se entregando por mim. Quando Santo Agostinho encontrou essa verdade, quando Santo Agostinho viu que aquele Deus, aquele abismo de luz, que é Deus Criador do céu e da terra, havia se encarnado e se feito homem, que havia se importado com ele, que havia amado, e então ele prorrompe num brado de alegria e de felicidade, dizendo: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eu te buscava fora, mas estavas dentro de mim. Eu, desforme, me perdi nas tuas formosuras criadas por ti, eu me perdi naquilo que sem ti não existiria. Mas Deus rompeu o abismo e ele brilhou com a luz tão forte que curou a cegueira. Falou com a voz tão clara que rompeu a surdez. Ele nos toca e nós ardemos de amor por Ele. O nome desse Deus é Jesus. Nós muitas vezes queremos falar de um Deus íntimo, amigo e próximo. E isso é verdade. Mas nós não podemos e não devemos falar do Deus íntimo, amigo e próximo, sem antes entendermos o que é Deus, sem antes vermos o abismo da distância infinita entre Deus e o homem. Foi a primeira conversão de Agostinho. Enxergar a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Deveríamos tremer diante de Deus. Deveríamos entender o quanto Deus é infinitamente mais do que nós possamos imaginar. E então vem a boa notícia. Esse Deus majestoso e infinito, esse Criador, tão acima de tudo, se reclina sobre a nossa miséria e vem ao nosso encontro. Veio para nos buscar, veio para nos amar, nos quer bem e derrama o sangue dele na cruz por nós. Que esse santo doutor hoje nos conduza pela mão e nos ensine a grande verdade, a verdade de Deus, verdade acima de toda verdade, para que nós possamos realmente dedicar a nossa vida à busca daquele que ao mesmo tempo que se revela, se esconde, aquele que veio ao nosso encontro, mas continua habitando em luz inacessível.